Bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer mais um culto de missões, como todo mês nós já temos, no terceiro domingo do mês. E hoje o país escolhido foi o México. Nossos irmãos que estão aqui na América do Norte, apesar de parecer que às vezes é na América Central. E é bem interessante o país. A localização do México, ela está, como eu acabei de dizer, ela está entre a América do Sul e a América do Norte, só que ela é considerada América do Norte, banhada ali pelo Golfo do México, próximo da Guatemala e ali beirando o Oceano Pacífico também. Então é bem interessante que é um país que tem características latinas, mas ao mesmo tempo tem uma grande influência ali pelos Estados Unidos. A bandeira do México. A bandeira do México é bem interessante que ela tem 3 datas. 1821 foi quando ela foi adotada. Eles definiram que essa seria a bandeira do México. Porém, apenas em 68 que eles validaram para que realmente ela fosse utilizada, fosse mostrada para todo mundo. Em 84 eles definiram o real significado das cores, do brasão, e a gente vai ver isso logo em seguida. As cores têm vários significados, mas os principais são: o verde representa a independência, ou seja, a independência da Espanha, por quem ela foi colonizada. O branco é a religião, principalmente o catolicismo, que é um país católico majoritariamente, a unidade e a pureza. E o vermelho também tem o significado de união, que na verdade seria a união entre os europeus e os americanos. E o sangue dos heróis que foi derramado em todo o período, desde a colonização até a época da independência do país. E mais uma vez a religião também entra nesse significado. Deixa eu passar. O brasão deles é bem interessante, que a gente pode ver que é uma águia em cima de um cactus segurando uma serpente pelo bico. Ela refere-se a uma lenda asteca chamada Tenochtitlan. O que era essa lenda? Era um povo nômade, estava andando pelo deserto somente por 200 anos, e a lenda dizia que eles iam encontrar um local que teria uma águia em cima de um cacto segurando uma serpente no bico, e ali seria a cidade deles, que seria a cidade que eles iriam fundar, que seria no lago de Texcoco, isso mesmo, que logo em seguida, depois com o passar do tempo, se transformou na cidade do México, que é a capital do país. Em 1968 foi quando foi definido, juntamente ali, como a gente falou na época da bandeira, que esse seria o escudo, seria o brasão do país, que também englobaria dentro da bandeira. Eu dividi aqui vamos passar bem superficialmente a história do país em 4 pontos. Culturas pré-colombianas e a colonização espanhola. Aqui a gente sabe muito bem, como nós estudamos na escola, que já existiam muitos povos: os astecas, os maias, zapotecas, totelcas, já existiam ali naquele local há 4.000 anos, bem antes dos espanhóis chegarem. E eles chegaram lá e, como a gente sabe, destruíram toda uma civilização por meio de guerra, por meio de doenças. E o interessante é a gente dizer que agora entrou na independência, que após essa colonização pela colônia espanhola, ela se tornou a Nova Espanha. E aí, durante um período a gente teve ali problemas, eles tiveram tratados, etc. E acabou se subdividindo em 3 etapas, em três repúblicas. Seria a República do Texas, que é bem próxima dos Estados Unidos, República do Rio Grande, que seria essa parte maior aqui em verde, destacada, e do Yucatán. Então, obviamente, a gente vê que é um país que já começou se dividindo. É bem interessante isso, que em 1821, logo depois desse período, o imperador da época se autoproclamou imperador e deu o nome de Primeiro Império Mexicano. É bem interessante isso. Obviamente, em 1824 houve a suspensão da Constituição, e com isso a gente viu aquela situação das três repúblicas. Revolução Mexicana e o governo do PRI. Rafael, o que é PRI? Partido Revolucionário Institucional. Aquele homenzinho ali no meio com o chapéu, um sombreiro, ele é uma figura muito importante, que é o Zapata. Então a gente sabe ali que ele é muito revolucionário, fez muita coisa justamente em prol do país, apesar de ter ouvido muito derramamento de sangue. Só que tem um rapaz que eu não coloquei nessa foto, que também é extremamente importante, que é Porfírio Dias.
Porfírio Dias era um general que, numa das disputas, inclusive com a França, que teve ali uma intervenção francesa, ele ficou conhecido como porfiriato, pela extrema violência, só que sempre com a desculpa que era em prol do país, em prol da independência. Isso perdurou de 1876 a 1911. Pode passar. Democratização. A democratização é bem interessante, que a gente entra num período que depois de 71 anos, depois do porfiriato, etc., chega esse nosso amigo aí, Fox. Ele foi o primeiro presidente eleito, depois de 71 anos, por meio de voto. Ele era considerado da oposição. É interessante que no período do 3 para o 4, foi uma média aí de 900 mil pessoas mortas. Então, é muita gente. Só que, de certa forma, eles precisavam para se livrar de todo um problema que eles tinham. E é interessante que o Fox, houve o tratado da NAFTA, que a gente conhece, que foi ali junto com o Canadá, Estados Unidos, para desenvolver. Mais na frente a gente vai ver na parte de comércio que 70% do que o México faz é focado para exportação. Não é à toa que nesse quesito de economia ele está um pouco melhor do que o Brasil. Então ele foi o primeiro presidente depois de 70 anos de idade. Interessante, voltando ali, ele foi, com tudo que aconteceu, ele conseguiu melhorar o país de 94 a 99, até 2000, quer dizer, crescimento de 7%. Então é muita coisa. Um cara que veio com uma visão aí, por ser oposição, para realmente voltar a desenvolver e crescer o país. Demografia. Demografia é bem interessante. A capital é a cidade do México, como a gente viu lá no início, foi onde tinha aquela águia com a serpente em cima do carro. Então é a cidade do México. Já fica aqui mais para o lado da América do Sul, próximo da Guatemala. Ele é o 5º maior país das Américas e é o 14º maior país independente do mundo. A área dele, na toa, que é 1 milhão, quase 2 milhões de quilômetros quadrados. E a língua principal dele é o espanhol e o castelhano, só que existem muitos dialetos, justamente motivado pela cultura indígena, que ela já traz de muito tempo aí atrás. São, em média, 68 agrupamentos linguísticos. Isso dá uma variação aí de dialetos indígenas de 364. Então, é muita coisa. Aqui a gente consegue ver nesse mapa, justamente próximo da capital e aqui próximo da costa, que é onde tem o desenvolvimento turístico, que é muito forte o IDH, é muito forte a parte de habitação, que num passado não tão remoto, 90% da população era rural. Então, com o desenvolvimento e crescimento, foi migrando próximo aqui da parte da capital. É um país populoso, ele é o 11º país mais populoso do mundo, com 128 milhões de habitantes aproximadamente. E mais uma vez aqui a gente traz o mapa de uma outra forma. Como a gente pode ver aqui na capital, de tão escuro que é o azul, de tão populada que é a capital. 55 habitantes por quilômetro quadrado. Ele é IDH alto, tá, gente? 0,7, considerado elevado. Porém, infelizmente, é um país de extrema pobreza também e de muita perseguição ao cristianismo. Assim como o Brasil, ele é dividido em estados e Distrito Federal, são 31 estados e mais o Distrito Federal, que está bem aqui no meio, quase igual ao Goiás, é o de Brasília dentro do Goiás, é a mesma coisa, cidade do México e Distrito Federal. É bem interessante essa semelhança. Próximo. Geografia e clima. Eu achei bem bacana, eu achava que o México era só praia e deserto. Mas não, o México ele tem uma situação bem importante. Como a gente pode ver, ele está escrito em volta do país quase, são as cadeia de montanhas Sierra Madre e Sierra Madre Ocidental e Oriental, que ela vem acompanhando dos Estados Unidos. Então ela acaba fazendo um círculo mesmo em volta do país. É bem interessante isso. A extensão é quase inteira. Aqui também ele é composto por um eixo vulcânico, que a gente consegue ver por esses triângulos aqui, no país inteiro. Então tem também vulcão no país, atravessa o país inteiro praticamente. É a Serra Nevada que eles chamam. E aqui bem no centro, Ochagua, é a 4ª cordilheira que eles têm. Essa cordilheira aí, ela é considerada, é o pico mais alto do país. É o pico de Orizaba. Então é bem interessante, a gente consegue ver aí diferenças de relevo, de clima, que a gente vai ver logo em seguida. Pode passar, por favor. Deserto, como eu falei para vocês, pode passar mais um. E praia, Acapulco aqui, Acapulco do Chaves.
É interessante que, de um termo geral, dentro do país, ele vai variar entre 5 graus até 28. No deserto, não. É 50 graus para cima, com sensação térmica muito maior. Mas é bem interessante isso, Walter. Quando a gente chega ali na parte de serra, chega a ter muito frio. Então eu achei bem interessante isso, chegando a beirar mais ou menos os 5 graus. O deserto também é uma parte bem interessante que compõe o país, que é por onde ocorre muita imigração. Que sai do México para os Estados Unidos ali pelo Texas, etc. A gente sabe que é uma situação bem delicada, ocorrem muitas mortes, etc. Mas enfim, é a situação do país. Etnia, ficou pequeno aqui a letra. É bem interessante que o México ele é composto basicamente por mestiços, 52% é a coluna maior, seguido logo pelos indígenas, 19, brancos em torno de 6, mulatos 2, e aqui são outras raças que giram em torno de 21. O que seriam essas outras raças? Engloba asiáticos, engloba americanos, brasileiros e alguns europeus, justamente pela questão da economia, né? Então tem todo esse intercâmbio. Então achei bem interessante essa miscigenação que tem realmente o México. Outra coisa interessante é que o México não realiza censos constantemente. O último que eu peguei aqui foi 2011, a gente viu mais cedo na situação bíblica ali que é 2010, alguns dados, então é bem complicado, eles não têm esse censo, algo rotineiro deles. Próximo. Política. Política deles é bem legal, é igual ao Brasil, federal presidencialista, com alguma variação. Executivo e legislativo também existe, sendo que o executivo é o principal, é o dominante deles. E o mandato do presidente são 6 anos, olha que bacana, e é único. O presidente só vai uma vez comandar o país e acabou, e vem o próximo. Então, talvez isso, de um olhar bem leigo de política meu, possa ser que seja o diferencial para estarem muito mais à frente do que o país nesse ponto. O presidente atual, Henrique Peña Neto, não, parece até comigo hoje. O interessante é que não tem vice-presidente. Se o presidente morrer ou for deposto, é eleito um presidente provisório pelo Congresso. Então é bem bacana, uma política bem diferenciada. Existe corrupção, obviamente, mas é uma coisa bem interessante que nossos países poderiam dar uma olhada. Esse outro nosso amigo aqui é o Felipe Calderón. Ele é anterior ao Henrique. O que é bacana falar dele aqui? Ele foi o presidente, junto com os Estados Unidos, que se uniu para combater o narcotráfico. O narcotráfico, assim como na Colômbia, é extremamente forte, é um dos principais perseguidores do cristianismo, mas ele conseguiu, juntamente com os Estados Unidos, derrubar cartéis desde 2006, prendendo mais de 28 mil suspeitos. E foram mortos esses 28 mil. Então é bem interessante isso. Ele trabalhou nos Estados Unidos para limpar o país, de certa forma, do narcotráfico. Terminou? Não, não terminou. Mas reduziu muito. É interessante que do total de violência relacionada com droga, 4% só são inocentes. Ou seja, eu fui preso inocentemente. De 100, só 4 são realmente inocentes. Então, era um negócio muito crítico que ele conseguiu, juntamente com os Estados Unidos, reduzir. Então, isso é bem bacana. Outro dado interessante que eu trouxe aqui para vocês, 90% dos criminosos, dos 100%, 90% são criminosos, 6% são militares e policiais. Então a gente consegue ver as milícias entrando, então é bem complicado mesmo. Mas enfim, é bem interessante ver todo esse trabalho que ele fez. Esse trabalho junto com os Estados Unidos se chamou Plano de Cooperação Policial, Iniciativa Mérida. Bem bacana isso. Próximo. Economia. Economia é bem legal. O PIB deles é 1,29 trilhões. É bem interessante. E isso não é pelo poder de compra, é o nominal, tá? É a 14ª do mundo, esse é o dado de 2014, próximo. Pelo poder de compra, ele é o 11º do mundo, ou seja, mesmo com muita pobreza, eles ainda estão muito bem colocados. O Brasil eu não me recordo, mas está bem lá embaixo na lista, tá, gente? Comparado em relação ao poder de compra. A renda per capita gira em torno de 10 mil dólares. Então é bem bacana. Tudo isso daí foi motivado por essa questão de desenvolvimento que teve lá atrás com o Fox e a orientação econômica deles, que é focada 90%, desculpa, para exportação. Que vai exportar como, por exemplo,
toda essa parte de, inclusive de tecnologia. Eles são muito fortes na questão de telecomunicações. E os principais países, pode passar mais um, os principais países que eles trabalham, como além do NAFTA, que é o acordo com o Canadá e Estados Unidos, é a União Europeia, Japão, Israel, América Central de um modo geral, e o Brasil também. Aqui as moedas deles que eu trouxe, ali a gente tem mais novamente o brasão na moeda deles, e nas cédulas a gente tem, são os grandes revolucionários, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do país, para a independência. E a gente tem bicho. É, a gente tem bicho, pois é. É a inversão de sentimento patriota, né? É bem complicado. No México, agora falando de economia, é o 23º país que mais se gasta com turismo no mundo. E é o maior da América Latina. Aqui a gente tem Cancún, pode passar mais um, as pirâmides lá que a gente conhece mais, astecas, etc., que são bem famosas, e aqui uma foto mais própria. A gente sabe que isso daqui, apesar de ser muito bonito, mas lá atrás era utilizado para rituais de matar pessoas, coisas que não eram do olhar cristão. Eles faziam isso, mas são estruturas muito bonitas. Saúde. A saúde deles, principalmente a população rural, sofre muito, porém, é muito desenvolvida comparada com o Brasil. Somente 13% de todo o serviço de saúde, pode passar mais um, é privado, ou seja, 13%. O restante é público e funciona. Só que, infelizmente, a população rural acaba sendo, mais uma vez, prejudicada. Alfabetização no país. Eu encontrei 2 dados, tá? 69% das crianças com menos de 14 anos são alfabetizadas e 91% acima de 15 anos. Então a gente consegue ver que a população é uma coisa bem legal em relação à educação. O custo da educação, a escola primária e secundária, ou seja, nosso ensino fundamental e médio, é gratuito. São escolas públicas de boa qualidade. Aqui a gente tem, essa imagem é uma biblioteca da Universidade UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. Ela foi fundada simplesmente em 1551, ou seja, quando o Brasil estava sendo descoberto. É muito bonita a estrutura dela e ela é pública. Lembrando que a educação é compulsória, ela é obrigatória. De Coimbra, biblioteca. Eu também achei que fosse da Europa, mas não. Qual sim de Coimbra? Mas ela tem uma história. Essa daí é a Biblioteca Palafoxiana. É no Tesouro Cultural Histórico, obviamente. Ali ela resguarda um dos maiores acervos da América Latina e ela tem 40 mil volumes. O que é bacana dizer? Em 1646, o Juan Palafox, por isso o nome Palafoxiana, ele doou 5 mil livros para a biblioteca. E ele fez uma única objeção ao doar isso, uma obrigação, na verdade, que todos os livros ficassem disponíveis, não só para acadêmicos, mas também para pessoa alfabetizada. Ou seja, quem quiser pode ir lá e pode vasculhar, pode ler, pode passar. É bem interessante e é bem bonito. Parece ouro ali no fundo, né? Eu não duvido nada que não seja, viu? Eu não duvido nada que não seja. Mas lá em Coimbra E no México também tem toda essa questão, né? Então é bem legal que é compulsório, é gratuito a educação, existe sim faculdades privadas, mas o início, a base, ela é gratuita e de boa qualidade. Mas é igual. Próximo. Religião. Pode passar. Religião aqui, 80%, isso é dado atual de 2014, são católicos. O cristianismo cristão prevalece ali no México, só que 80% são católicos. Os pentecostais giram em torno de 6%. Protestantes algo em torno de 1%. Testemunho de Jeová 0 ponto alguma coisa. Adventista também. E os mormons, eu achei bem interessante, apesar de dizer 0 ponto alguma coisa, é muito forte. Tudo que eu pesquisava tinha alguma coisa, o mormon. Então eles têm um trabalho ali, pelo que eu percebi, extremamente forte. Não cristãos e sem religião, apesar de ser ali 3% e 2%, junto com os indígenas, também é uma coisa forte. Por quê? Os indígenas sabem pela própria colonização tudo que existiu. Os não cristãos seriam os ateus, e os sem religião, eles até acreditam em Deus, mas não professam nenhum tipo de religião, não frequentam. Então é um cenário bem interessante, bem complicado, porque apesar de ser na América Latina, ele está naquela faixa 10-40, que são dos países de maior perseguição no mundo.
é considerada uma perseguição alta, ou seja, seria um intermediário ali de 1 a 3, seria uma perseguição alta. Um campo missionário excepcional. Excepcional. Eu fiquei bem tocado em ir para lá. Eu vou ser bem sincero, achei bem interessante. Jesus amado. O que eu achei interessante também ali, uma população de 128 milhões, 121 são cristãos. Isso aproximadamente, óbvio. Então, é bem interessante como acontecem as coisas nesse país. Segura os pés desse menino. Como é um país extremamente católico, o principal padroeiro deles é Nossa Senhora de Guadalupe, e eles festejam o Dia de los Muertos, que começa ali no finalzinho de outubro, e dia 1 e 2 de novembro é quando realmente é comemorado. Gente, olha as caveirinhas dançando, que gracinha. É interessante que esse Dia dos Mortos aí tem origem indígena, é uma festa animada, uma das festas mais animadas que eles têm. Vão pra rua, todo mundo se veste de caveira, se pinta, e eles, o que eles dizem? É a época que os mortos vêm nos visitar, e eles festejam com comida, com bolo, com festa, música, e principalmente os doces preferidos dos mortos. É uma coisa bem esse louca. costume tem na Ásia. Tem. Tem muitos lugares do mundo que os mortos eles voltam. Em alguns lugares eles tiram os mortos da sepultura, colocam as caixinhas ou os caixões em cima, senta a família toda em volta, come, bebe, de boa. É como se os mortos tivessem uma permissão para vir visitar eles. A senhora pensa na delícia. Pensa na delícia. Então é muito. E obviamente, como tem essa crença católica, eles têm muitos santos. E tem alguns santos que eu pesquisei que era um coronel, não sei do que eles tomam uma tequila com escorpião dentro para conseguir contato. Então é uma coisa bem. É fora do que a gente vive. É bem uma mistura de situações indígenas com o catolicismo. Então esse é o cenário que a gente tem lá hoje. E vai de conta, como eu falei, no 1040, a gente pode ver ali, Colômbia também está nesse meio. O amarelo representa o intermediário, o vermelho é altíssima e o roxo seria uma média, digamos assim, de perseguição, tá? Próximo. Evangelho. Na blusa dele está dizendo que não é crime ser evangélico. A perseguição, a perseguição é muito forte no país. É o seu filme. Principalmente nos estados de Chiapas, chegam a ser queimados os cristãos, chegam a pagar multa aos pastores, às igrejas. Eu achei tanta notícia de morte que eu não trouxe nada praticamente, que eu fiquei... gente, como assim? A gente está num país da América Latina que professa a Deus, etc. E as pessoas se matam por causa de Deus. Isso é no mundo inteiro. Mas eu fiquei bem tocado com isso. Próximo. Isso bem bacana, isso é atual, 2014, centenas de pessoas se convertem no México após assistir ao filme Jesus. Filme antigo, a pastora utilizou muito lá com os muçulmanos, né? 1900 e... Eu peguei aqui de 79 que ele esse filme. 1980 e pouco. A senhora já utilizava como ferramenta de evangelização. Então o que é legal, esse filme foi, tem até aqui na notícia, ele foi apresentado em 3 aldeias durante 3 noites na península de Yucatán. E o que é legal? Em média de 250 a 500 pessoas viam esse filme. E muitas pessoas se convertiam por causa desse filme. É lindo. Vamos passar aqui por aí. Eu tenho ele lá em casa. É lindo, lindo, lindo. E o que é legal? Esse filme, desde 79, quando ele foi lançado, já foi visto por milhões de pessoas, obviamente. E segundo os dados estatísticos, mais de 225 milhões de pessoas já se converteram. Alguns dos mesmos humanos. Esse filme já foi traduzido para mais de 1050 línguas. Tem árabe. Apresentado em mais de 220 países. Então é muito legal, gente. Uma ferramenta que a gente pode utilizar para evangelizar, como a gente usa na internet, as nossas atitudes. Então é bem interessante. Então lá esse filme funcionou nessa península. É bem bacana isso. Próximo. Vem Brasil é o nome desse projeto. O que é esse projeto? Ele também tem na África, América do Norte, Central, Ásia, Europa, América do Sul. Pode passar mais um? Juntamente com o projeto AIUCA, são 2 U's, tá? O pastor Luciano teve um chamado para ir para o México, juntamente por esse ministério Vem Brasil. E lá ele fez a obra, principalmente em cidadezinhas do interior,
onde é mais difícil acesso, onde eles são extremamente pobres. Então assim, ele até, daqui ele diz o objetivo que é desse projeto é apoiar os obreiros nativos, ou seja, eles formam nativos ali, principalmente por causa da língua, e cooperar na tradução da Bíblia do idioma Yuki, e expandir o Evangelho pelo sul do México, onde é localizado essa aldeia. A meta que eles têm agora, iniciou em 2013, tá? Até o final de 2015, 2016, é concluir o Novo Testamento na tradução, para ajudar 2 obreiros que já estão formados lá na aldeia. E obviamente acompanhar todo o material que é enviado do Brasil para lá. Então é bem interessante isso. Próximo. Famílias de evangélicos são perseguidas por católicos no México e suas casas incendiadas. Notícia de 7 de janeiro de 2016. Ou seja, semana passada isso. O pastor é multado por promover passeata e distribuir panfletos contra o casamento gay. Em 2015, 10 de março. Eu encontrei outras notícias como, por exemplo, 2 pastores são mortos e queimados, pastores americanos, um casal, por evangelizar na rua. Então é uma perseguição muito grande, não somente pelos católicos, mas principalmente pelo narcotráfico, porque eles tiram as pessoas da guerrilha, do tráfico, para evangelizar, para salvar almas. Próximo. Mesmo enfermos, missionários idosos entregam Bíblias nas áreas mais perigosas do México. Notícia dessa semana, 15 de janeiro de 2016. Essa senhorinha aqui, pode passar mais um, ela se chama Pascuala. Ela deve ter na faixa dos seus 60, 70 anos, e ela dá o testemunho dela na entrevista, que ela é barrada pelos zapatistas, é um grupo indígena mexicano, que eles perguntam se nas caixas tem arma, achando que eles vão pegar alguma coisa, que na verdade são Bíblias. E eles liberam a passagem deles para evangelizar. São é um casal do México. E o que é interessante é que, como dizem, são enfermos, eles realmente têm problemas seríssimos de saúde. Mas eles estão lá firmes, buscando fazer o ID que Deus mandou a gente fazer. Então isso é um exemplo que eu trago para todos nós que estamos aqui super saudáveis e jovens. Às vezes a gente não quer nem mandar Deus me tocou mandar um versículo para um amigo que vai me chamar de maluco, e a gente acaba não mandando. Eles aqui, no meio da guerrilha, os caras parando ele, talvez possam levar um tiro, qualquer coisa assim, eles estão lá, fazendo a obra. Então é um exemplo que a gente tem que tomar aí, que a gente está muito, muito ruim na questão de fazer o ID, extremamente. Todos nós, sem dúvida. Próximo. Pode passar mais um? Esse daqui é um trabalho em conjunto com a missão Kairos e a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus da Paraíba. Aqui em vermelho são os pontos que essa missão atua, e em especial no México, justamente com a Assembleia de Deus da Paraíba. Então eles atuam principalmente no 1040 e em outros países, como a Austrália, como ali em cima na Europa. Então é bem interessante. Então mais uma missão que está lá. Na Espanha. E detalhe, são mulheres missionárias que estão lá. Principalmente, para variar, né? Então é bem interessante que é mais uma missão trabalhando em conjunto para fazer a obra de Deus. Então, como você estava falando nisso, é bem interessante, realmente. Não tem ninguém no Marrocos. Não tem ninguém no Marrocos. Tem aqui na Índia, então tem aqui na Nova Zelândia. Então é bem bacana isso, que a gente vê realmente as igrejas se unindo para fazer o ID, não brigar uma com a outra, e fazer a obra de Deus. Então é mais um exemplo que a gente tem aí, que eu trago para todos nós. Agora a gente vai passar um vídeo, pode pausar aí? A gente vai passar um vídeo. Te busco con fuego.